Olá, bem-vindos às diferenças. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. Já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para a gente decolar junto. Nossa convidada é Amanda Siqueira de Souza, psicóloga especialista na abordagem TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Bem-vinda, Amanda. Vamos saber como começou sua jornada na psicologia, especificamente na TCC. O que te motivou a escolher a TCC como principal abordagem? Obrigada pelo convite, Rafa, Miriam, João. Boa tarde. Na psicologia, o interesse inicial, né, foi em relação a saber como as pessoas pensam, as escolhas, o comportamento humano, né, o que interfere no comportamento humano que faz com que as pessoas tomem determinadas decisões, escolhas. E na TCC, durante a graduação, nós somos incentivados a fazer a nossa análise, psicoterapia, né? Os professores nos incentivam também a experimentar o próprio autoconhecimento. E eu tive contato com uma psicóloga da TCC, da Terapia Cognitiva Comportamental, e me ajudou bastante em relação a lidar com a ansiedade, em relação a questões acadêmicas e também fora, né, do ambiente acadêmico, em relacionamentos, de uma forma geral. Então, eu pude experimentar, enquanto paciente, estudante, aluna, né, a TCC, e eu pude experimentar e provar que realmente dá resultados. Então, a minha escolha foi pela TCC foi a partir da minha própria experiência. Então, pessoal. Você é especialista em TCC, terapia cognitivo-comportamental. O João é também psicólogo, especialista em comportamento e ABA, é isso? Qual é a diferença dos dois e por que usa o TCC depois dos 5 anos de idade, mais adolescente, dá certo, e ABA até 5 anos de idade, que dá bem certo para criança? Então, é que, assim, a TCC, ela é uma abordagem que ela é derivada da análise do comportamento, né? E a análise do comportamento, ela veio com Skinner lá atrás, com Pavlov primeiro e depois Skinner, que ele fundamentou o que a gente chama de behaviorismo radical, que seria analisar a influência do organismo no ambiente e como esse ambiente influencia o organismo. Então, assim, a principal diferença da análise do comportamento para TCC, às vezes até entra num debate de... Tipo, na graduação a gente tinha muito isso de debater as abordagens, mas a principal diferença é que na TCC é enxergado, se me corrija se eu estiver errado, mas é enxergado que às vezes o pensamento, ele é a origem de um comportamento. Já na análise do comportamento, o pensar já é se comportar. Porque na visão da análise do comportamento, se você pensa, algo fez você pensar. Alguma coisa no ambiente fez você emitir o comportamento de pensar. O que eu percebi como leiga, o TCC é muito positivista, né? O Rafa começou a fazer TCC quando ele fez tudo. Imagina psicanálise com 5 anos de idade, loucura. E depois, só TCC que deu certo. Ele gostava de ir para TCC porque era positivista e ele ainda tem baixa autoestima. E a TCC levantava, dava um up nele, ele amava a TCC, né? E eu vejo que a aba, as crianças, o Rafa não pegou, é outra geração, não tinha aba, né? Infelizmente. A aba, as crianças têm uma evolução incrível, né? Quando você pega pequeno, eu vejo crianças com comportamentos extremamente agressivos e com a aba, com 5 anos de idade, tranquilo, conversa. Claro, sempre tem um retrocesso ali de vez em quando, mas muda o comportamento completo. Por que essa diferença? Então, eu entendo assim que TCC é mais para a partir de adolescente e aba para criança até 5 anos de idade. É mais ou menos isso? Acredito que na análise do comportamento eu mesmo passo com um psicólogo que é analista comportamental também. Então, não é da TCC, ele é da análise do comportamento mesmo. E, assim, lógico, como um analista do comportamento também, eu tendo a sempre puxar mais para esse lado, de que, por exemplo,
Dá pra gente tratar pessoas adolescentes, até de qualquer idade, com análise do comportamento também. Lógico, vai ser uma dinâmica diferente também de intervenção, a análise vai ser um pouco diferente, né? Na análise do comportamento a gente usa muito a análise funcional, na TCC também. Só que a estrutura, às vezes, acaba sendo um pouquinho diferente, justamente pelo que eu tinha dito, E né? o resultado também demora mais, não é? Depende, aí Para vai depender. adolescente, aba já não funciona tanto, né? Não, aí depende bastante. Por exemplo, vai depender, geralmente, às vezes, do contexto em que esse adolescente tá, do caso, né? Então, o que essa pessoa passou Ok. quando era criança, qual é a história de reforçamento dela ao longo da vida dela, e aí isso vai definir também a demora, assim, quanto tempo vai demorar resultado. pra gente atingir um certo resultado. Rafa, pergunta para Amanda, é isso mesmo, Amanda? É isso mesmo, Amanda? Sim, complementando um pouquinho em relação à pergunta da Miriam, né? Por que que é mais usado a análise do comportamento antes dos 5 anos de idade, né? Sim. 5, 6 anos, a depender da criança. Eu acredito também, o João me corrija, né? Acredito que, vamos dizer assim, com a criança abaixo de 5 anos de idade, até 5 anos de idade, 6, realmente vai ser mais funcional trabalhar o comportamento dessa criança. Porque na TCC, por exemplo, a gente faria uma psicoeducação com a criança sobre os pensamentos dela, sobre as distorções dos pensamentos da criança. E não que a criança dessa idade não possa ter uma compreensão, mas ali a maturidade mesmo, né, da idade, da compreensão do entendimento, da interpretação da criança, não vai ser tão eficaz para ela, não vai fazer tanto sentido, vamos dizer assim. Agora, o comportamento, todo mundo emite um comportamento, né? De acordo com a sua idade, de acordo com o ambiente. Sim. Então, pode ser que fique mais notável os resultados para essa idade, porque vai estar a análise do comportamento vai estar interferindo no que é observável, que, por exemplo, uma criança que tem um comportamento de birra, como você disse, um comportamento mais agressivo, vai ser feito medidas já para intervir direto naquele comportamento. Não vai ser, por exemplo, explicado para ela o porquê que ela se comporta, ou fazer com que ela reflita e entenda o porquê que ela se comporta assim, o que acontece antes, durante e depois. Então, a TCC vai direto no assunto, no problema, ali no momento. E a aba vem pegando desde o começo, o que aconteceu, como é que foi, por que foi, como que é esse comportamento, quando que ele emite esse comportamento, se está nervoso, se está com fome, é isso? Mais ou menos? Vai depender da contingência. Por exemplo, na análise funcional, que é o principal instrumento que a gente utiliza nas abordagens comportamentais, assim, acredito que no geral. Mas a análise funcional, a gente constitui ela em 3 partes, né? Que a gente chama de tríplice contingência. Que seria o antecedente, que é o que acontece imediatamente antes do comportamento, o comportamento, como essa pessoa reage àquele antecedente, e a consequência. E essa consequência, ela vai definir se esse comportamento ele vai voltar a ser emitido, em quais condições ele vai voltar a ser emitido, se ele vai variar, se ele vai aumentar a intensidade, enfim. Essa consequência sendo reforçadora positiva, reforçadora negativa, sendo uma punição positiva, uma punição negativa, vai definir como que esse comportamento vai ser emitido em qual frequência. E aí o ponto principal quando a gente faz uma intervenção, lógico, a gente vai tentar ir até onde está o nosso controle. Então, a gente vai fazer uma intervenção tal aqui, só que a gente também depende das variáveis que estão naquele ambiente. Então, a gente vai depender também na história de reforçamento do paciente, que se, por exemplo, algo acontece com ele em uma certa situação e tem um estímulo ali específico que não tinha relação com o que aconteceu, seja punitivo ou seja reforçador. Dá para exemplificar? Deixa eu ver. Vamos supor uma pessoa que ela foi numa festa à noite. Ela saiu pra ir numa festa à noite. Você tá falando de adolescente, é isso? Não, adulto? Tanto faz. Criança? Assim, mas assim, Foi pra dependente da festa, idade. ok. Assim, a pessoa ela pegou o carro dela à noite, ela foi numa festa de aniversário de noite.
No caminho, ela saiu com o carro, tava de noite, no caminho ela acabou sendo assaltada. Acabou tendo um assalto e foi uma situação muito traumática para ela. Às vezes apanhou, aconteceu alguma coisa que foi muito traumático. A probabilidade dessa pessoa recusar os convites para a festa, seja de aniversário ou não, à noite, vai ser muito alta. Por quê? Porque ela vai associar que, pô, eu acabei saindo aqui à noite de carro, eu E não vou aconteceu tudo sair. E isso. aí o trabalho da análise do comportamento na TCC também iria fazer algo parecido com isso, seria o que a gente chama de dessensibilização sistemática, que aí a TCC tipo, fala até mais disso, né, dessa parte de sensibilização sistemática, que é aproximações com estímulo aversivo, né. Então aí a gente pega essa análise funcional, pega a consequência dela, que seria, por exemplo, ela saiu à noite, emitiu o comportamento de sair à noite, a consequência no caso dela foi um assalto. A gente poderia fazer aproximações, você pode sair para ir no mercado à noite a pé, que aí você muda a contingência, mas tem estímulos parecidos, estímulos similares com a situação que ocorreu na situação traumática, né? Ô, Rafa, pergunta para Amanda, fala assim, Amanda, para o público entender, então o que é a TCC? Amanda, o que é TCC? A TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, ficou melhor. Continuando no gancho, né? E para responder você, Rafa, análise do comportamento, terapia cognitiva comportamental. As duas vão, realmente, eu falo que são primas, né? Partiu da análise do comportamento, a TCC. É uma abordagem, as duas, né? São uma abordagem dos Estados Unidos, né? Americana. Recente? Não tanto. Não. A análise do comportamento veio de lá de trás, O TCC é recente? Relativamente. Mais recente. É mais recente que a análise do comportamento, mas já tem um tempo, assim. Hoje que está sendo mais... Hoje em dia que está sendo mais divulgado. Antes, principalmente aqui no Brasil, lá fora já é mais, por exemplo, nos Estados Unidos é mais conhecido, até mostra em série, filmes, né? Por que a TCC é tão utilizada hoje, Amanda? Por conta da divulgação mesmo, do conhecimento que ela está tendo, né? Por exemplo, hoje em dia já tem psiquiatras que indicam até, fazem um encaminhamento para terapia TCC, por conta de livros, de artigos, de evidências científicas mesmo que comprovam, foi feito estudos, né? Comprovam que tem resultados para casos de ansiedade, de depressão. Mas uma coisa que eu acho importante também ressaltar, independente também realmente da abordagem, análise do comportamento, psicanálise ou TCC, na psicologia a gente entende que a abordagem está a serviço do indivíduo, né? Então tem que fazer sentido para ele que tem que aderir, como você trouxe, né? Se identificar, né? Isso, exatamente. Como o vínculo também com o terapeuta vai fazer total diferença, né? O quanto a pessoa vai estar ali comprometida, engajada no processo terapêutico. Então, não é o indivíduo que se molda a abordagem, é a abordagem que é adaptada para o indivíduo se fizer sentido para ele, né? Porque, às vezes, pode ser que não faça, como você falou, talvez o TCC para uma criança abaixo de 5 anos não vai ser tão benéfico no sentido de eficiência como a análise do comportamento. Aí tem algumas limitações, né? As abordagens também, mas não é nada que enrijecido, assim, só pode ser aba ou só TCC. Sim, mas por que, por exemplo, quando a criança com o TCC, ele vai fazer o quê? Desenho. Sim. E ali ele vai mostrar a emoção dele. Tá Isso. triste, tá nervoso, tá com raiva, tá não sei o quê. Exatamente. E no aba não, é totalmente diferente. No aba, por exemplo, a gente pode... vamos supor, a gente faz uma avaliação, então depende, às vezes acaba usando algum protocolo, geralmente, por exemplo, uma criança até 4 anos, usa um VibMap, que aí é uma avaliação que ela
consegue mapear os marcos do desenvolvimento. Então, quais seriam esses marcos de desenvolvimento? Aí a gente pode pensar em vários, por exemplo, o repertório de mando, que seria a criança solicitar, repertório de tato, para ela identificar, por exemplo, identifica cores e emite, né, a fala, emite o comportamento verbal de identificar aquela cor, ou identificar até situações. Além disso, deixa eu ver, por exemplo, tem comportamento de ouvinte, porque é para ver se a criança ela consegue escutar o que a outra está dizendo e interpretar aquilo. Entende? Então, interpretar comandos, enfim, tem diversos marcos do desenvolvimento. Na análise do comportamento, a gente pode usar uma avaliação dessa, por exemplo, uma criança, e a partir dessa avaliação, a gente vai mapear o que é deficitário, por exemplo. O que está, o que essa criança ela precisa desenvolver. E aí, a gente acredita que, por exemplo, a gente proporcionando esses marcos do desenvolvimento para ela, promovendo isso, ela pode acabar melhorando até em questões emocionais. Por quê? Porque ela vai, com esse repertório novo que ela tem, ela pode atingir outros reforçadores, ela pode solicitar novos reforçadores, ela pode descobrir novos reforçadores através desses novos repertórios que ela adquiriu. Então, são coisas que vão se auto-reforçando. Por exemplo, no autismo mesmo, a gente utiliza muito, em crianças, principalmente nessa faixa etária, utiliza muito esse protocolo também, porque as crianças com autismo têm uma dificuldade mesmo de interação social, de interagir com o meio e de compreender como que esse meio está interagindo com ela. E para ela conseguir atingir esse objetivo, ela precisa desenvolver repertórios de mando, repertórios de tato, de ouvinte, de leitura mais para frente. Então, tem vários níveis esse protocolo, por exemplo. E é bem, assim, eu acredito que abre muita coisa, abre muita possibilidade para a criança também. Mas, por exemplo, para mim que sou leiga, ele fez psicanálise com 5 anos de idade. Então, você é louca, você é louca, você é louca. Tudo bem, eu já tinha feito de tudo, não sabia mais o que fazer. Aí a psicanalista falou para ele, para alfabetizar, né, juntar as letras. Deu lá o alfabeto, porque ele sabia o alfabeto inteiro, mas ele não conseguia juntar. Aí ela foi pegando, sei lá, S com A, sapo, pô, sapo. Por que você não consegue juntar? Ele falava direitinho, S-A-P-O, blá, blá, blá. E por que você não consegue juntar? Porque eu não consigo juntar meu pai e minha mãe. Cara, aquilo lá foi punk, né? 5 anos de idade. E então é por isso que tem essa distinção entre aspas, a criança, aba, TCC, adolescente TCC. Porque, por exemplo, você não põe uma psicanálise com 5 anos de idade? Eu já sou bem radical em questão à abordagem, por exemplo, a TCC não, a psicanálise. Eu sou bem oposto à psicanálise. Lógico, eu entendo que o Freud teve muitas contribuições, assim, para o desenvolvimento da psicologia, né, como ciência mesmo, mas, de fato, se ele conseguiu comprovar, por exemplo, a existência de um inconsciente, é uma questão, sabe, não tem provas, não tem uma base epistemológica, né, não tem algo que comprove o que ele estava escrevendo nos livros dele, nos relatórios dele. Tem coisas ali que são o que a gente chama de evidência anedótica, né? Que é um caso específico. Aí ele fala um caso, não, eu experienciei esse caso, e esse caso ele desenvolveu através das minhas intervenções. Então, a psicanálise eu já sou bem... eu não sei porque ele falou isso porque eu não consigo juntar pai e mãe, mas até hoje ele não é alfabetizado. Ele é letrado, continua, mas ele não está alfabetizado. Então, isso ele tinha 5 anos de idade. Essa fala, por exemplo, né, como você trouxe, Miriam, eu acredito que na verdade, ali estava sendo trabalhado em sessão sobre a junção das letras, né? Mas talvez ele trouxe ali um conteúdo que não era exatamente... Ele fez uma associação, né? Vamos dizer assim. Juntar a letra, juntar pai e mãe. Então é difícil para mim juntar as letras, então deve ser por isso que meus pais também tá difícil não para mim. Consigo juntar. Ele
talvez ele quis falar sobre outra questão, né? Algo que estava ali incomodando ele meio que fez a associação, assim, no mundo da forma que ele compreendeu, né? Mas, por exemplo, a psicanalista talvez vá interpretar de outra forma mesmo. Mas, assim, a diferença realmente é essa, como a gente está falando, tanto na análise do comportamento quanto na TCC, há estudos e há evidências de vários casos que experimentaram a TCC, uma análise do comportamento, e tem como mostrar, por exemplo, o processo, o resultado. A pessoa, por exemplo, como o João trouxe, tinha medo de sair à noite e, passando alguns meses, consegue já voltar a ter uma rotina, um caso de toque, de depressão, onde a pessoa fica isolada dentro de casa, né? Aí, conforme as intervenções, a pessoa vai conseguindo retomar a vida, né? Mas assim, existe isso quando, por exemplo, eu preciso fazer terapia. Na verdade, acho que todos nós precisamos de terapia. Mas qual que eu vou fazer? Eu não tenho conhecimento nenhum, por exemplo. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer TCC, vou fazer psicanálise. Que tipo de terapia eu vou fazer? ABA. Hoje, Terapia. a ABA é muito tá comum fazendo- para autismo, né? Mas é legal você saber, tipo, eu amo Jung, por exemplo. Tem gente que não suporta. Você tem que saber para que lado que eu vou. Pro paciente em si, não. A gente não diz assim que ele tem que definir isso, né? Ele tem que já ir pra terapia sabendo qual... Mas aí ele vai começar e não vai se identificar. Falar, tô gostando disso. Será que não é isso que faz o povo, que afugenta um pouco o povo de terapia também? Pode. Primeiro que tem aquele estigma aqui que eu não sou louco, não vou fazer terapia. Né? Só faz terapia quem é louco. Nada a ver. Sim. Né? Todos nós O precisamos. próprio meu pai, ele só faz. Ele não faz terapia, ele vai dar parecida lá, sei lá. Faz. Tem gente Queira que ou não considera, queira. por exemplo, uma atividade religiosa mesmo como Mas uma não dá. terapia, Mas fé é outra coisa, né? Outra coisa. Mas Fé é uma também coisa acho que é algo que é importantíssimo, importante, assim. mas é outra história, né? Sim. Uma dica, assim, que eu acho que pode ajudar por exemplo, vamos supor, para quem tem um diagnóstico fechado e faz algum acompanhamento médico, seja psiquiátrico, endócrino, ginecológico, qual for o acompanhamento, pode levar isso... mas eu vou perguntar pro endócrino qual abordagem, se eu tenho que fazer psicoterapia em qual abordagem, faz sentido? Sim, você pode levar pro seu médico, né? Porque a gente entende também que cada vez mais a ciência está multiprofissional, né? Tá interdisciplinar. Isso. E então, por isso que ocorre, às vezes, o médico que me indicou e me encaminhou para TCC, o médico que me encaminhou para análise do comportamento. Quando ele tem esse conhecimento, legal. Hein? Isso, quando é um médico que tem já esse conhecimento, né? E também pesquisar sempre. Por exemplo, hoje em dia, para outras questões, a gente faz isso, né? Vai fazer uma compra. A gente pesquisa preço, pesquisa marca, pesquisa aonde vai comprar, vai fazer alguma manutenção no carro, pesquisa orçamentos, vê as avaliações. De repente, também, por que não, né? Mas a terapia, eu vou ficar pesquisando, vendo a avaliação? Sim. Porque aí você já tem uma prévia. E realmente, sempre vai ocorrer isso, né? O primeiro atendimento, ali, o decorrer dos atendimentos, você vai ver se você está tendo um vínculo, se aquilo realmente funciona para você. Né? Mas, por exemplo, depressão, que é super comum hoje em dia. Se eu tô com depressão, eu vou procurar o quê? Alguém que entenda de Jung, porque eu gosto, por exemplo, ou eu vou procurar TCC, ou vou procurar ABA, ou vou procurar psicanálise, ou depende da minha personalidade, ou existe um padrão? Não, você tá com depressão, é legal você procurar TCC, sei lá, porque ela é positivista. É mais indicado a TCC, para depressão, para ansiedade também, por conta do quê? Por conta... Pode ser também análise do comportamento, mas por conta de
trabalhar para tirar aquela pessoa daquele estado que ela se encontra. Porque a depender da abordagem, ela vai levar muito mais tempo para sair daquele estado que ela está. Por exemplo, vamos dizer assim, até que ela em algum momento tenha um insight e opa, é isso. Caiu a ficha. Isso pode levar anos, muito tempo. E traz um prejuízo porque a pessoa está em sofrimento, né? Ali, você ficar em sofrimento, tentando você mesmo descobrir a resposta, o porquê que você está naquele estado, vai trazendo ali, vai prolongando, vamos dizer assim. Isso. Aí, dependendo da abordagem, na TCC, você também vai identificando. Só que já vai sendo feito outros caminhos. São as técnicas diferentes. Exatamente. Por exemplo, uma crise de ansiedade, a gente indica exercício de respiração. O exercício de respiração por si só já cura, vamos dizer, já livra a pessoa da ansiedade. Não. Mas já ajuda, pelo menos, ela a lidar com a crise. Ela não vai precisar ficar ali em crise tentando descobrir como lidar com aquilo que é muito desconfortável, né? A crise de ansiedade. E outra coisa também, que a maioria das vezes, assim, lógico que tem minhas ressalvas com as outras abordagens, mas às vezes só de você estar sendo estimulado por alguém, tipo, você entrar e ter um horário, ter uma rotina marcada, toda semana, certo dia, tal horário, você vai estar conversando com alguém, você vai poder, pelo menos desabafar, você vai poder falar o que você tá passando, às vezes já pode ser um início, assim, para você ter uma melhora, né? E você falou de ansiedade, depressão, na análise do comportamento tem um estudo que se chama, o modelo experimental de depressão. Como que foi feito esse estudo? Eles colocaram, né, um animal dentro de uma caixa de Skinner. Uma caixa de Skinner é tipo uma gaiola onde tem uma alavanca para você, pro animal ele pressionar aquela alavanca, ter um reforçador. Não, para ele ter um reforçador, uma água, por exemplo. E nesse caso, a caixa de Skinner, ela ficava esquentando a parte de baixo da grade, esquentava. Então o animal ele tinha que emitir um comportamento de ir para o outro lado da grade. E aí o que acontecia? Ele estava num lado, ele tinha o estímulo punitivo, né? Ele tinha uma punição punitiva ali naquele lado. Então ele tinha que variar o comportamento, porque ninguém quer ficar num ambiente punitivo. E aí ele ia para o outro lado. Só que aí chegou um momento que ele ia pro outro lado, passava um certo tempo, tocava um sino e começava a esquentar de novo a grade. E aí ele tinha que ir pro outro lado e assim vai. Até que chegou um momento em que tocou o sino, a partir do momento que toca o sino, o animal ele já começava a se desesperar. Ele começava a se movimentar de um lado para o outro, ele começava a variar muito o comportamento. Por quê? Isso no modelo de ansiedade. Por que isso acontece? Porque ele acabou emparelhando o sino com o esquentar da grade. Sim. Então, não tinha mais punição ali. Mas ele achava que tinha. Eles tiraram ele estava habituado com a punição. E ele estava habituado com a punição e isso gerava o quê? O que a gente chama de comportamento ansioso, né? Ficava desesperado, ia de um lado para o outro e tentava controlar o máximo possível a situação. Que é algo que ocorre bastante quando a gente está ansioso também. Sempre quando tem algum estímulo que deixa a gente em alerta, a gente tenta controlar a situação o mais rápido possível. E ansiedade é medo, né? Eu queria perguntar para vocês isso, para as mães, que a gente vive esse estresse diário, né? Com criança autista, essa loucurada, você não sabe para onde ir, para onde correr. Que médico, SUS, não sei o quê. Qual é a diferença entre você desabafar com a sua amiga, com a sua mãe, sei lá, com alguém que você conhece, e com um psicólogo? Que nem você falou, você vai para o psicólogo, você vai desabafar. Mas o que muda? Existe o quê? É uma técnica? É a técnica, é isso? Acho que na análise do comportamento a gente vai, por exemplo, lógico, vai ter de primeiro encontro o acolhimento. Tem um acolhimento, mas com o tempo a gente vai observando a dinâmica daquela pessoa, comportamentos que são interferentes para ela e que ela quer mudar, só que ela acaba reproduzindo com você, a gente pode acabar, às vezes, não reforçando.
e não reforça, por exemplo, uma retirada de atenção, um redirecionamento. Por exemplo, a pessoa ela emite fuga porque, nossa, eu não consigo ir para academia. Eu não sou bom indo para academia, não quero ir para academia. tempo. E aí ela reproduz esse mesmo comportamento com você na sessão. E aí o que você vai fazer? Você pode redirecionar ela, você pode reforçar outros comportamentos, né? Então, que é fazer o que a gente chama de DRO, né? Que é reforçamento diferencial de outros comportamentos. É que o psicólogo vê coisas que um amigo não vai ver, por exemplo. Também, justamente por conta da análise funcional. A gente faz análise funcional justamente para ver a função do comportamento e o antecedente desse comportamento. Sim, na TCC a gente faz a conceitualização de caso, mas é também a partir do que a pessoa quer, como análise funcional parecido, né? Que é a partir do que a gente, o primeiro atendimento, a entrevista inicial, que a pessoa vai trazer todo o histórico da vida dela, e ali vai ser traçado uma meta, um objetivo. Hoje, o que você precisa, enxerga que precisa ser tratado? Ansiedade, depressão. Então, a partir dali vai ser construído um plano terapêutico, né? Um plano de tratamento. E em relação à diferença, né? A diferença entre conversar com uma amiga, desabafar e falar com um psicólogo. Ali no atendimento é uma escuta ativa, né? Tem um acolhimento também, e o psicólogo ele é uma pessoa neutra, né? Porque quando você desabafa com um amigo, quem quer que seja assim da sua convivência, queira ou não, a pessoa está enviesada porque ela já te conhece, já sabe... E ela pode te criticar, falar, você tá errado, ou pode te reforçar também. Exatamente. Reforçar, falar, tá certo, continua, e tá errado. Exatamente, ela tá ali, né, como você falou, assim, a diferença técnica também faz toda a diferença, né, e também ali o olhar, né, que o olhar do terapeuta é diferente do psicoterapeuta, é diferente do olhar de um amigo, né? Normalmente, a gente até usa esse exemplo, por exemplo, normalmente se um amigo vem se queixar, nós temos a tendência de ser mais acolhedores. Fica com pena. Psicólogo fica com pena também? Fica, né? Fica ser humano. Exatamente, sim, fica, mas aí... Dá tipo assim vontade de falar, gente, porque vocês não podem falar, tá errado isso. Vocês ficam com vontade de falar, não faz mais isso. Sim, também. Mas a gente entende que não é no nosso tempo, né? Que a pessoa... o trabalho é feito, vai exigir realmente técnica, né? E controle nesse sentido de direcionar a pessoa através de questionamentos, através de atividades, tarefas, que a gente chama na TCC, né? Para que ela mesmo vá chegando também, peraí, já entendi. Toda vez que eu faço isso, acontece isso, quando eu penso assim... É para ela por si própria enxergar uma coisa que vocês já viram, mas vocês não podem falar. Vocês tentam levá-la para esse caminho de autodescoberta. Isso. Seria isso, entre aspas. Isso, né? Só que não tão solto assim, né? A gente vai fazendo questionamento socrático na TCC, perguntas, vocês vão tentando encaminhar. Fala, acorda. Isso, até para que ela mesmo traga... A gente não dá as respostas, né? Por que ela que tem que descobrir? Porque se vocês falarem não dá certo, não é mais rápido? É porque geralmente quando... Olha o TDAH gritando. Quando geralmente a gente ganha uma resposta muito rápido, é muito difícil a gente aprender, né? Então, por exemplo, na escola, quando o professor ele passa uma atividade, você não tá conseguindo fazer aquela atividade, aí no final da aula ele vai lá e dá a resposta. Você vai conseguir resolver o problema. Mas, de fato, você aprendeu como que resolve? Sim. Sabe? Legal. Seria... e também... Alguma pergunta, mãe? Sim. Deixa eu só terminar de falar, você já vai perguntar. Então, a própria pessoa também pode pensar, não sei se é isso mesmo. Ele que tá dizendo, né? Não sou eu que cheguei... Eu não acho nada disso, não tem nada a ver. Exatamente. Agora, quando você mesmo chega na conclusão, né? A partir do que é feito ali no processo terapêutico... você mesmo está admitindo aquilo para você. Aquilo se torna para você uma... mais seu do que do outro, sim, né? Não é o outro que está impondo para você. Muito legal. A verdade, vamos dizer assim. Rafa, Amanda, o que é um pensamento automático? Amanda, o que é um pensamento automático?
Um pensamento automático todos nós temos, né? Por exemplo, vamos dizer assim, palavras que vêm assim na mente, eu fracassei, eu sou um fracasso, tudo que eu faço Dá errado. dá errado. Bem que minha mãe dizia, bem que meu pai dizia, bem que o meu ex dizia, né, que eu não ia ser ninguém. Esses pensamentos, isso, as crenças que a gente fala na TCC. Crença limitante. Isso, crenças limitantes, crenças centrais, né, que a gente fala na TCC. Por exemplo, o que seria... Mas isso é porque você aprendeu, né? E vem lá da infância. Isso, exatamente. Normalmente os pensamentos... Você não vai dar certo, nada vai dar certo. É aprendido. Normalmente as crenças são aprendidas, né? Que na TCC a gente fala que tem 3 crenças: desamor, desvalia e desamparo, que são trazidas da infância, sim. E o meio, não só em casa, né? Mas o meio, reforça. o ambiente todo, isso. A história de vida, né? Da pessoa. Ali vai reforçando aquilo, ela vai criando um viés confirmatório, que Porque, tipo, ela não conseguiu fazer alguma coisa dar certo, ela fala, bem que minha mãe falou que não ia dar certo. Isso, aí entra num ciclo. Exatamente. Aí algumas pessoas podem emitir, como fala na análise, né? A fuga, a esquiva. Não vou nem tentar, não vai dar certo mesmo. Ou então tenta e não dá certo alguma coisa. Não vou tentar mais, tá vendo? Já de primeira, né? Vou tentar uma vez só, não dá certo. Então vem esse pensamento, esse julgamento de si, do outro e do mundo. Se a minha mãe disse que eu não ia dar certo, ninguém vai falar o contrário, todo mundo... É isso que as pessoas pensam de mim, o mundo... É isso que vai acontecer, né? Exatamente. Já profetizou ali, não vai dar certo, né? E até uma parte que complementa também, mas tipo, na análise do comportamento a gente enxerga essa parte dos pensamentos automáticos como também um comportamento condicionado. Então, por exemplo, como ela disse, tem alguma situação onde essa pessoa ela não conseguiu resolver um problema e na história de vida dela, sempre quando tinha um problema, ela não conseguia resolver e aí vinha um terceiro e ainda falava, olha lá, você não consegue, você não tem jeito. Essa pessoa ela vai ficando condicionada a tentar menos. Por quê? Eu vou tentar aqui e não vou conseguir. Mas isso não depende da personalidade também? Tipo assim, se você fala pra mim que eu não vou conseguir, que você vai ver, eu vou conseguir, aí eu consigo mesmo. Já vi gente falando isso. Sim. Mas isso também, a personalidade também depende do ambiente da pessoa. Então, por exemplo, ele vai ter essa tal personalidade de acordo com a história de reforçamento dele. Então, depende do contexto em que essa pessoa está vivendo, ela vai moldar a personalidade dela, às vezes coisas que ela vê em que forem reforçadoras para ela, às vezes pode não ser para a família, mas para ela é muito reforçador, ela pode começar a agir daquele tal jeito. E aí sempre com uma função. A gente fala tipo do adolescente que tem essa personalidade às vezes meio rebelde, é porque depende do contexto da família. Se a família for uma família muito limitante, às vezes essa pessoa que ela não tem acesso a outras coisas, ela vê em algum ambiente, ela é reforçada por ter algum comportamento rebelde, a probabilidade dela emitir esse comportamento por ser muito reforçador em outros ambientes é bem alta também. O que é reforçador aí? Um exemplo. Reforçador é tudo que aumenta a probabilidade do seu comportamento ser emitido. Então, por exemplo, eu mexo no meu celular para falar, sei lá, com a minha mulher. Eu vou mexer mais vezes no meu celular quando eu sei que ela tá online, porque eu consigo ter acesso a ela. E aí, a minha probabilidade de emitir o comportamento de ligar o celular para falar com ela nesses horários é bem maior, entendeu? Então, esse é um reforçador. É tudo que vai aumentar o comportamento. Isso é um reforçador, por exemplo, positivo. Tem um reforçador negativo, que é, por exemplo, a gente tá com uma dor de cabeça. A gente vai lá e emite o comportamento de tomar um remédio, porque esse tomar o remédio vai retirar aquele estímulo aversivo. E aí a gente retira a dor, e isso é um reforço negativo, porque retira o estímulo aversivo. Entendeu? Vai retirar o problema. Quando é sozinha de possível pensamento a negativo? pessoa cuidar sozinha de pensamento negativo? Sim, Sem terapia, né? Ou seja, distorcido? É isso. Sim, exatamente. A gente chama na TCC de pensamentos negativos de pensamentos
distorcidos. É possível, sim, que a pessoa Sozinha? Sem terapia? perceba, sim, poxa, esse pensamento assim, por exemplo, tudo que eu faço eu sou um fracasso. Aí, como a Miriam trouxe, tem pessoas que vão ter um movimento de, estão me desafiando, eu vou lá e vou comprovar. Ela funciona com desafio, né? Sim. É tipo na porrada, na paulada. Não é? De boa não vai. Só que pode levar mais tempo para que a pessoa se dê conta, né? E com no processo terapêutico, isso vai ser guiado, vai ser orientado, né? Vai ser mostrado para a pessoa, direcionado esse caminho, né? A gente vai redirecionando para ela se questionar assim, tudo que eu faço é um fracasso. Nossa, mas tudo é muita coisa, né? Será que não tem nada? Uma pessoa que eu faço direito. Com 30 anos, todo mundo tem suas habilidades e seus defeitos, Sim. né? Será que sua vida toda não tem nada que você conquistou, por mínimo que seja, não precisa ser grandes conquistas, né? Então a pessoa, não, eu sou bom, dizem que eu sou bom em me comunicar. Então você já cai esse argumento que eu não presto, eu não sirvo pra nada, tudo é um fracasso, né? Então já tem uma coisa, a pessoa já entra ali, já mostra uma contradição com ela mesma, né? Ela já vê, talvez não seja tudo. Talvez tenha alguma coisa assim que eu não fracassei, o que eu possa criar, né? Que eu possa não fracassar, que eu possa desenvolver. Se eu não tenho aquela habilidade, eu possa desenvolver, né? E aí ela vai se dando conta, esse pensamento, na TCC a gente fala que todos os nossos pensamentos não são verdade, né? Às vezes nós mesmos, os nossos pensamentos nos sabotam, né? Como falam, né? Mente pra gente, nos enganam, né? Quem nunca teve a impressão, assim, de ver algo de longe, uma pessoa, uma imagem, uma figura, achar que era uma coisa e quando um quadro, uma pintura, de longe, você fica tentando identificar a imagem e não consegue... acho que é um animal. Aí, chegando perto do quadro, você vê que era algo totalmente diferente daquilo que você achou. Ou seja, daquilo que você pensou. Então, era só uma questão de reajustar a sua visão, né? A forma como você está enxergando, interpretando a si e ao meio. Mas se for assim, uma criança que tem estímulos positivos desde bebê, você é maravilhoso, você consegue, você vai, você... nananana. É raro você encontrar um adulto com essa autoestima. Sim. Então quase ninguém tem. É um problema também, né? Porque, por exemplo, a gente não pode ser criado totalmente à base de reforço. O reforço é falar que você é bom, que você é ótimo, que você consegue. Tudo que você fizer, você vai vai dar ser certo. Reforçado, vai dar certo, você vai tentar Por que fazer não alguma pode? coisa. Não é legal? Não, é porque às vezes, por exemplo, fora de casa, por exemplo, você vai ser frustrado. O mundo vai te derrubar, então, não tem jeito. Vai frustrar. Um amigo. E aí, pra uma pessoa que tá sempre sendo reforçada, quando tem um corte, ele fala, não, aqui não. Aí acabou o planeta. Aí Sim. acabou o mundo, aí eu vou me Desaba o mundo desesperar. dela, Não sei o que fazer, porque eu não tenho repertório suficiente pra lidar com essa trabalhar situação. com isso. Por isso que ser frustrado é importante. É importante. Frustrar a criança, não a todo momento, né? Também ninguém aguenta só ser frustrado, né? Mas realmente saber, vai ter momentos que não vai dar certo mesmo, que eu vou tentar coisas, também saber o que você gosta, o que você não gosta, isso é um autoconhecimento, né? Isso é importante também, para não falar, eu posso tudo, né? E não aceito me dizerem o contrário, né? Também não é funcional. Mas para que a pessoa possa crescer um adulto saudável, possa lidar ali com as frustrações sem parar ali, né? No momento que a autoestima não seja abalada, apesar das frustrações. Teve caso que eu já peguei que é até engraçado, né? Eu atendi um menino e aí ele não era frustrado, assim, era muito difícil ele ser frustrado. E aí ele gostava muito de jogo, né? Jogo de videogame, jogo de celular e jogo tabuleiro mesmo. E eu lembro que se ganhava dele, ele quebrava tudo. E aí
ele era muito reforçado, porque em casa ele também fazia isso, só que ele quebrava o celular dele e semana que vem ele tinha outro. Entendeu? E aí, não, tá tudo bem, filho. Tudo aí, errado, o né? meu processo terapêutico com ele era... Eu me divertia bastante, que era muito engraçado. Que eu chegava, deixava ele ganhar um pouquinho, aí depois ganhava. Aí ele ficava bravo, eu ganhava de novo. Aí depois ele começava a gritar, começava a chorar e tudo. Aí eu só retirava um pouquinho a atenção e falava, você não vai ter o que você quer até você se acalmar. Então vamos, né? Aí parava de falar com ele, esperava. Eu sei que foi um processo de uns 4 meses, assim, esse menino, ele começou a aprender a se frustrar. Ele, tá bom, não tem o que eu fazer. Tipo, eu perdi, tá bom, vamos jogar de novo. Legal, Então, tipo, muito depois legal. de um tempo, lógico, depois de um tempo. E com a colaboração também, né? Deve ser bem Conversando com gratificante, escola. né? Gratificante, era engraçado. Eu gostava muito de atender. Sim. Fica muito rígido, né? Se você for Fazer só tudo que você quer. querer Eu posso ganhar, tudo, ganhar. eu ganho sempre. Amanda, como é que o TCC funciona dentro do espectro autismo? É adaptado, né? Precisa ser feito adaptações. Com pessoas dentro do espectro autista, é utilizado muito recursos visuais, né? Ferramentas visuais para conseguir trabalhar ali com a pessoa, por exemplo, psicoeducar a pessoa sobre ansiedade, se ela apresentar, porque às vezes as pessoas apresentam comorbidades também, além do... Criança já apresenta ansiedade? Sim. Desde pequenininho? Que idade? Acho que vai depender bastante. É E igual, por quê? que, por exemplo, no exemplo que eu citei, né, do modelo experimental de ansiedade, assim, eles fizeram isso até com rato, sabe? Então, acho que qualquer organismo que esteja envolvido numa contingência que seja aversiva e depois reforce e depois é aversiva de novo, vai acabar tendo esses movimentos, esses comportamentos ansiosos, né? Então, criança também tem ansiedade, tem às vezes até depressão, né? Tem depressão infantil, por exemplo. Com quantos anos? Isso pode variar e vai depender muito também da... Não, 10 anos se acontece alguma coisa muito grave na vida. Sim. Mas eu digo criança de 3, 4, 2. Aí já não dá nem pra diagnosticar, Não dá, assim. né? Mas a gente pode perceber coisas que possam evoluir para uma depressão. Uma depressão. Sim, as crenças, né? Por exemplo, a criança que ela é desvalidada, ou a criança, o adolescente ao decorrer da vida, né? Desamparada, que ela não se sente amada, né? Rejeitada. Então, isso, rejeição. Mas a maioria de nós foi rejeitada na infância, abandonada, entre aspas, né? Quando seu pai sai para trabalhar, ou seu pai se separa, aí rola a depressão, rola o abandono, a rejeição. Né? De uma forma ou de outra, ele vai achar que ele foi abandonado, que ele foi rejeitado, não é assim? Mas a criança vai sentir falta, né? E vai ficar, poxa, eu quero ficar com a minha mãe, por que a minha mãe sai para trabalhar? Aí, por exemplo, se os pais, assim, tiver essa compreensão, né? Por isso que é importante também que os pais tenham essa orientação, né? E tenham essa compreensão de explicar para a criança, olha, papai e mamãe vai trabalhar, mas a gente não está abandonando você, papai e mamãe Então é legal precisa... sempre falar isso, porque eles podem entender que aquilo é um abandono, né? Dependendo da idade, dependendo da forma que for também. Que idade, então? Com que idade? Por exemplo, tem crianças que vão para a pré-escola, né? Com 2 anos, a partir de 2 aninhos, às vezes 1 aninho até, né? E tem algumas escolas que fazem a semana de adaptação, uma semaninha, né? Que vai retirando aos pouquinhos a presença da mãe ou do responsável. Por isso que eles falam, você deixa ele entrar, você fica lá fora, você começa a chorar. Isso. O primeiro dia de escola, criança, tal. Isso. Vai desmamando aí devagarzinho. Exatamente, vai fazendo o desmame ali e a criança vai entendendo, minha mãe não foi embora. Isso, eu vou voltar para casa. Aí depois até chega o momento que tem crianças, ocorre o contrário também, dizem que tem crianças, eu já ouvi falar, né? Crianças que se adaptam muito bem. Tá nem aí, nem liga pra mãe. Tchau, fui. Que às vezes é mais os pais, a mãe que vai precisar. A mãe chora, descabela e a criança que vai precisar fazer o desmame. Amanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu aquele, como é que chama aquele filme, João? Qual?
os cavalos. Ah, do Heartland que você tava assistindo? Que eu tava assistindo. Até então, enquanto a internet não parou de funcionar. O que aconteceu? Qual que é Então. É aquele da Eu série sei o lá filme, ele mas o que assiste, aconteceu? Mas o que acontece na série lá, Rafa? A mãe separa do pai, a menina não quer Ah, a que menina adolescente fica separa. revoltada e briga com a mãe. Clássico, né? É. A culpa é sua. Ele foi embora porque você deixou embora, você brigou, você encheu. É sempre, os filhos sempre acham, né, de modo geral, que a separação é sempre por causa da mãe, que a mãe brigava, enchia o saco do pai. Nananana. Sim. E aí vem a rebeldia, a briga, né? E uma vez essa moça saiu, essa menina adolescente saiu, foi embora, não quero mais ficar em casa, e ela foi atrás do pai. O pai morava em outra cidade, e ela só se ferrou o tempo todo até que ela voltou para casa e ficou um espetáculo. Começou a lavar a louça, arrumar a cama, foi maravilhoso. Né, Rafa? Chegou nesse nível aí. É. Você poderia dar uma dica para as mães como é que poderia trabalhar TCC em casa? Sim, muito bom, Rafa, essa pergunta. Por exemplo, para as mães, primeiro, realmente, elas, se possível, né, fazerem acompanhamento também terapêutico, seria para lidar, né, também com as suas frustrações, com as suas questões, porque todos temos, né, com estresse, né, realmente, hoje em dia é algo que a rotina, né, a forma que o mundo é dinâmico causa mesmo, né? Estresse, ansiedade, tem aumentado, né? Mostra resultados realmente antes e desde a pandemia, então. Então, primeiro né? Se possível, com acompanhamento terapêutico, seu para lidar com suas questões individuais, né? Porque a mãe, ela também é um indivíduo. Antes de ser mãe, ela também é uma pessoa, né? Ela tem também uma bagagem, uma história. E também tentar ter uma rotina saudável, se ela puder também fazer algo que ela goste, seja o que for. Eu gosto, por exemplo, sei lá, de tirar um momento para passar um creme no corpo à noite, né? De fazer um autocuidado simples, assim. Ou uma caminhada. Ter esses momentos de qualidade individual e com a família também, né? Ter momentos com família, amigos, se possível para ela. Uma coisa simples, que é um exercício de respiração. Até no YouTube mesmo, você colocar lá respiração diafragmática ou mindfulness, que é atenção plena, né? A gente vê mães de gêmeos, trigêmeos, autistas, não conseguem tomar um banho, não conseguem ir ao banheiro. O que vocês diriam para essas mães? Precisaria de uma rede de apoio, né? É importante que a família ou os amigos, quem puder, assim, se conscientize e fale, como é que eu posso te ajudar? Se precisar, como você falou, uma coisa básica, né? Eu posso olhar um pouco eles para você tomar um banho? Sim. Porque realmente fica muito difícil a gente falar, quando né? a pessoa não fala? Que é o caso Não, a mãe fala. É a mãe que tem que falar. Não, eu sei, mas Se o outro não se oferecer, a rede de apoio, é importante que a sociedade... isso até é uma forma de inclusão mesmo não só com a pessoa que tem o diagnóstico, o transtorno em si. Porque realmente quem cuida precisa de cuidado, né? Então, Quem cuida de quem cuida, né? Não tem. Exatamente. Não tem, por exemplo, o SUS não oferece psicólogo. Então, Isso é esse tão é básico, Era o fundamental, ponto que eu né? ia trazer também. E também como é que a mãe vai fazer terapia e largar a criança com quem que ninguém quer ficar? Não tem Sim. rede de apoio, né? Como você disse, não tem uma rede de apoio e além da questão familiar ou de Mas a família pessoas também não quer próximas, ficar. Porque ele grita, ele bate, Sim. ele é agressivo, eu não vou ficar, ninguém mas fica. o próprio governo mesmo deveriam estabelecer algumas políticas públicas. A gente vê que, né, falta muito UBS, falta muito posto de saúde, falta psicólogos em postos de saúde. Eu lembro que onde eu morava em Poá,
lá não tinha psicólogo no posto de saúde. E tinha, acho que, sei lá, 3 postos de saúde, não tinha um psicólogo nos 3 postos de saúde. Não, e as Então, mães a mãe de autista, mãe atípica, gente, é uma tragédia. então é algo que daria, né, pra fazer. Tem Eu que acredito fazer, que daria pra fazer e é fundamental. fundamental fazer. E não só para autismo, mas para estabelecer uma rede de apoio para mães Sim. que têm Mãe têm atípica, filhos que principalmente. mãe atípica principalmente É. e que estão necessitando desse tempo também para elas, Sim, né? sim, Um sim. tempo de qualidade, Sim, sim. um tempo para o filho delas também, um tratamento adequado, né, também. Uhum. Eu trabalhei num local que era uma ONG, né, para autistas, e eu achei bem interessante que enquanto as crianças ficavam lá no espaço, era um momento que as mães atípicas tinham para fazer uma unha entre elas, Isso é conversar. um sonho, né? Isso Sim, é um sonho, eu falei, é nossa, maravilhoso. isso realmente Funciona, é necessário. precisaria ter, né? Isso funciona aqui. Porque, por exemplo, Vale do Paraíba, ou sei lá, interior de São Paulo, Campinas, não sei se funciona. Sim, quanto Porque falta, igual eu as tinha barreiras. dito, isso aí mesmo, Rafa. Aonde nossos ouvintes podem encontrar vocês? Através das redes sociais, Instagram, @psiamandasiqueira, e no LinkedIn, psicoamanda, _Siqueira, e no TikTok, @psi.amanda.siquei. E também tem uma outra rede que eu realizo atendimentos lá, com a equipe multidisciplinar. Mas o seu é presencial fora da Online. clínica ou é online? Você faz mais? Os dois. Pode ser os Hoje em dois. dia tá bem misto, né? Eu atendo na modalidade online. Aí, realmente, online com criança É um difícil. pouco... Isso, é um pouco Não dá, né? mais... Só adulto mesmo, né? Adolescente, a depender também, adulto, sim, em relação até, por exemplo, essa questão das mães atípicas, ou mães, né, em geral, em questão do tempo. Às vezes o online é uma opção, mas também vai precisar realmente que seja um momento que a criança esteja ou em algum local que ela possa também estar concentrada ali na terapia, né? Rapidinho, é claro que varia de caso para caso, mas em quanto tempo, em média, a TCC costuma mostrar resultados? Os estudos demonstram que de 10 a 20 sessões, de 1 ano a 2 anos também, 1 ano a 2. a partir de 6 meses, mas a depender do caso, né? Nada é tão assim, a gente não pode afirmar, prometer isso para a pessoa, porque o processo sim, é individual, né? É uma coisa... bom ressaltar. Sim. Só gente contato. Eu tô com o meu Instagram novo agora, o JPPsico, @JPPsico. Tem a página no TikTok também que eu criei recentemente, que também é @JPPsico. E aqui no Papo Inclusivo. Tô Sempre aqui com o todas Rafa, as semanas. acompanhante terapêutico. Top. Vocês são tops. Obrigada. A Amanda também é TCC do Rafa. Bom, gente, nossos agradecimentos aos psicólogos especialistas em TCC, Amanda Siqueira de Souza e Aba, João Pedro. E você que ficou com a gente até agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Vamos decolar juntos. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Rafa, como é que é para falar? Tchau. Até E o próxima. like? O que é para fazer com o like? Se inscreve no Se canal? inscreve no canal. Tchau. Obrigada. Obrigada. Valeu. Eu tô só esquecendo.